Bom dia, pessoal do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Então, gente, eu vou começar essa aula, né, tirando umas dúvidas de alguns exercícios que me encaminharam por e-mail, porque vocês estavam com dúvidas, tá bom? E eu queria dizer para vocês que eu fiz a correção das provas também, tá? E eu estou muito orgulhoso, vocês foram muito bem. De maneira geral, a turma foi muito bem, então eu fiquei bastante contente com isso, tá bom? Então, vamos começar agora com essa matéria. Basicamente, o que que a gente viu? A gente viu reações de substituição e depois a gente viu reações de adição, sendo primeiro hidrogenação, halogenação, depois adição de ácidos, né, HCl, HI, HBr, e por último adição de água. Bom, esse exercício, gente, me encaminharam por e-mail, a primeira dúvida era o exercício 4 da página 605. E aí, assim, o que me encaminharam foi, vocês não entenderam bem o que que é que ele estava querendo aqui. Gente, ele fala para vocês dizerem para mim quantos isômeros eu vou ter. E aí ele fala de uma halogenação, né? Fala que sofre uma halogenação ali com um único elemento. E ele quer saber quantos isômeros de cadeia eu tenho. Lembra que isômero de cadeia é aquele que a cadeia é igual e você só muda a posição do elemento. Tá bom? Bom, então a primeira coisa no exercício 4, na letra A, ele fala, ó, met, et, prop. Então, a molécula de propano sofrendo uma monohalogenação. Então, eu estou adicionando ali, no caso, um cloro. Ele quer saber quantos isômeros eu posso ter nessa halogenação. Veja aqui, se eu ligar o cloro no primeiro átomo de carbono ou nesse último aqui, tanto faz, porque a gente sempre numera a cadeia a partir do cloro. Então, aqui eu tenho um isômero. Mas ele pode também, gente, não só ligar nos carbonos da ponta, mas ligar no carbono do meio. Então, aqui eu tenho o quê? Dois isômeros diferentes. Na letra B, ele faz a mesma coisa, né? Tem 8 itens esse exercício, eu fiz só os 3 primeiros para explicar para vocês, tá? A letra B, ele fala o seguinte, ó, met, et, prop, but, é um butano, tá? Aí ele fala o seguinte, ó, na monohalogenação do butano, quantos isômeros eu vou ter? Mesma coisa, ó, eu posso colocar o cloro nesse átomo de carbono ou nesse, que eu tenho um único tipo de isômero. Eu vou numerar minha cadeia ali e vai dar igual, tá joia? Ah, mas eu posso ligar nesses carbonos aqui também, ó, nesse ou nesse, tá bom? Então, quantos isômeros diferentes eu tenho aqui? Eu tenho dois isômeros, tá bom? E por último, gente, o último que eu fiz aqui foi o do pentano. Ele falou, olha, quantos isômeros eu vou ter na monohalogenação do pentano? Então, fiz a molécula de pentano, é um CH3, CH2, 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 CH3. Aí fui lá e substituí o cloro, tá bom? Em qual deles? O primeiro carbono. Então, tanto faz sendo aqui ou aqui, eu tenho esse isômero. Ah, mas além disso, eu posso substituir nesses carbonos aqui, ó, logo depois do carbono da ponta, ó. Esse ou esse seria igual, gente. Então, beleza, ó. Aqui, adicionei, tenho dois isômeros. E eu tenho, nesse caso, por ele ter 5 átomos de carbono, um terceiro isômero possível, que é o adicionar o cloro aonde? No átomo do meio. Então, aqui, para o pentano, eu tenho 3 isômeros possíveis. Tá joia? Essa era a ideia do exercício 4 da página 605. Eu não fiz todos, tá bom, gente? Mas aí tentem fazer, que agora com isso eu acho que fica mais tranquilo, tá bom? Outra coisa, ele só pergunta o número de isômeros, vocês não precisam fazer as cadeias. Eu fiz aqui só para exemplificar, para ficar mais claro para vocês, tá? Ó, aí me perguntaram também do exercício 16 da página 608. O exercício da página 608, esse 16, ele fala o seguinte, ó, tenho duas incógnitas, A e B. E ele vai me perguntar quem que é cada uma dessas moléculas. E aí, o que a gente tem que fazer aqui é um trabalhinho de investigação, ó. Essa é a reação completa. Eu tenho A mais BR, formando B, e aí eu estou reagindo o B com quem? Com um anel de benzeno, mais HBr, na presença de um catalisador, formando essa molécula aqui de baixo, mais HBr. Bom, a primeira coisa que eu preciso ver aqui é, eu tenho benzeno e HBr, aqui eu tenho HBr e o meu benzeno. Então, B foi adicionado no meu benzeno, tá joia? Então, eu já sei que CH2CH3 faz parte da cadeia de B, tá bom? E aí, se a gente lembrar lá atrás o que a gente aprendeu nesse capítulo, tem uma reação que a gente chama de acilação de Fidel-Crafts. É quando eu tenho um alcano com um halogênio
tá? E faço a adição dele em um anel aromático. Para mim fazer isso, eu preciso da presença de um catalisador, que é quem? A LCl3, tá bom? Então aqui, gente, eu já consegui determinar quem que é B. Quem que é B? É essa molécula, CH2CH3, e no lugar dessa ligação que agora ele fez com benzeno, teria quem? Eu teria um bromo, tá? Esse bromo sai, se liga com esse hidrogênio, e é por isso que aparece o HBr. Bom, agora eu já sei de B. E aí, ó, falta descobrir então quem que é A. Eu sei que B é produto de A mais Br2. Br2 e um alcano qualquer, o que que a gente está falando aqui? A gente está falando aqui de uma halogenação. Veja que eu tenho luz, ó, na presença de luz como catalisador, tá bom? Então, o que que eu vou ter que lembrar aqui? Eu vou ter que lembrar lá, ó, do processo de halogenação. Então, eu vou ter aqui uma molécula, uma cadeia carbônica qualquer, mais o meu Br2, tá bom? E eu sei que esse tem que ser o produto formado, ó. Veja que eu já sei quem é B. Br, CH2, CH3 mais HBr. Então, qual que é a molécula que eu posso adicionar o bromo aqui? Porque, veja, eu tenho A mais Br, tá bom? Então, A tem que ser quem? CH3, CH3. Quando adiciono Br aqui, ele vem, tira um hidrogênio daqui, aí eu fico com CH2Br, CH3, tá joia? Que é o meu produto B, e vou ter quem também? HBr, que é o que aparece aqui no nosso passo intermediário dessa reação, tá bom? A sacada aqui era tentar resolver isso como um quebra-cabeça e, em vez de partir do início para o fim, fazer o contrário, partir do final para o início, tá bom? Bom, gente, eu espero que isso aqui tenha ajudado bastante, tá bom? Então, agora a gente vai começar a matéria nova, que é o que a gente vai discutir hoje, tá bom? Então, eu vou fazer um novo compartilhamento. Essa aqui é a nossa apresentação de slides dessa semana e vamos lá. Basicamente, a gente fez reações de substituição e adição, só que a gente estava falando muito de alcenos. Agora, a gente vai falar de alcinos. O que que é um alcino, gente? Ele lembra que os alcenos são aquelas cadeias carbônicas com dupla ligação. Então, os alcinos são aquela com tripla. Lembra da tabelinha? An, ligação simples, en, ligação dupla, in, ligação tripla. E qual que é a única diferença agora? Veja que se eu tenho um alcino, eu posso fazer adições sucessivas. Como assim, ó? Eu venho, adiciono minha molécula aqui. Pode ser hidrogênio, pode ser halogênio, pode ser o que for. Aí uma entra em um carbono, a outra entra no outro. E aí eu quebro o quê? Eu quebro um dos traços da ligação tripla. Mas veja que eu ainda fico com uma ligação dupla no meio, ó. A adicionou, B adicionou. E aí, agora, ó, na presença de AB de novo, eu posso ter uma nova adição. Mas aí depende também de quem? Quantidade. Tá bom, gente? Aí aqui ele vai vir, vai se adicionar, e aí eu posso formar essa molécula aqui, esse produto. O que que ele está dizendo? Vai existir agora adições sucessivas. Então, dá uma olhada nesse primeiro exemplo, tá bom? Esse primeiro exemplo é o exemplo da hidrogenação catalítica. Então, estou adicionando quem? Hidrogênio. Então, aqui, ó, eu tenho meu etino, tá bom? A gente também dá um nome para essa molécula de acetileno, tá ok? E aí eu tenho 1 mol para 1 mol, tá? Tem o níquel, níquel é o nosso catalisador de adição, a gente já viu isso, e o triângulozinho que representa calor. Então, meu hidrogênio abriu, vai entrar um hidrogênio em cada carbono, e agora eu tenho quem? Aqui eu tinha etino, aqui eu tenho um eteno. Tá, mas o eteno está livre aqui. Ele pode reagir novamente com um novo mol de hidrogênio, de novo na presença de níquel e calor, e formar um etano. Tá bom? Bom, a gente viu 4 etapas de adição. Uma delas era hidrogenação, adição de hidrogênio. O segundo era halogenação, adição de halogênios, a família 7. Tá bom? Então, mesma coisa, gente. Ó, a primeira adição, eu vou ter aqui um cloro entrando no carbono, um cloro entrando no segundo carbono. A tripla ligação some, eu fico com uma dupla. Ó. Se eu tenho uma dupla, pode rolar o quê? Uma nova adição. Então, essa molécula agora, ela pode entrar em contato com uma nova molécula de cloro, tá bom? E rolar uma nova adição. Um cloro entra aqui, um cloro entra aqui. E aí eu tenho aqui meu produto final. Veja que nem todas as reações eu vou ter produto final, vai depender da quantidade. Como assim? 1 mol de etino com 1 mol de Cl2, eu tenho produto parcial. 1 mol de etino com 2 mols de Cl2, eu tenho produto final.
tá bom? A mesma coisa vale aqui para a hidrogenação. Etino com 1 mol de hidrogênio, produto intermediário. Etino com 2 mols de hidrogênio, produto final, tá? Bom, o que falta a gente falar? Falta falar dos aletos de hidrogênio. O que é um aleto de hidrogênio? Basicamente, é um ácido ou um hidrácido, que é o ácido sem oxigênio. Então, HCl, HBr, HI, etc. Tá bom? Então, o que acontece, gente? Nessa primeira adição, ele pode acontecer, tipo, o cloro ele vai poder entrar em qualquer um desses dois carbonos. Mas lembra que quando a gente fala de aletos de hidrogênio, a gente tem uma regrinha específica. O hidrogênio vai entrar naquele carbono que tenha mais ligações com outros hidrogênios, no caso os dois têm o mesmo número, tá? E o halogênio vai entrar no carbono que tenha menos hidrogênios, tá? Essa é a primeira adição. Beleza. Então, foi lá, teve a primeira edição, tem aqui o meu produto intermediário. Só que agora eu tenho um carbono ligado num hidrogênio, num halogênio, e um carbono ligado em 2 hidrogênios. A minha próxima adição, ó, que eu ainda tenho uma dupla, ainda posso fazer uma nova adição, tá bom? O que vai acontecer aqui? Agora, ó, o cloro vai entrar preferencialmente no átomo de carbono que tenha menos ligações com o hidrogênio, então ele vai entrar no carbono que já tinha um cloro, tá? E o hidrogênio vai entrar no carbono que tenha mais hidrogênios, que é esse que tem 2. Então vai ficar aqui, ó, desse jeitinho, H com H nesse carbono e Cl com Cl nesse carbono, tá bom? A primeira entrada tanto faz, principalmente que a molécula aqui é um etino, então os dois lados são iguais. Ah, mas e se a minha molécula fosse diferente? Ela fosse, por exemplo, um propino? Aí a gente já ia ter entrada na primeira adição preferencial do cloro no carbono com menos hidrogênios, tá bom? Bom, era isso aqui. Falta a gente falar ainda do processo de adição de água, que é uma hidratação. A gente já viu isso aqui também, a gente consegue produzir etanol através de madeira por meio desse processo aqui, tá? Então vamos lá. Então aqui, ó, adição de água, tá bom? Só que um processo importante é, a gente faz isso para produção de madeira porque tem alcenos ali, tem duplas ligações, tá? Vocês vão ver que quando eu tenho uma tripla ligação, vai rolar uma tautomeria aqui. Então eu não faço duas adições consecutivas, eu acabo fazendo uma única adição, tá? Então eu tenho aqui meu alcino na presença de água, calor e um catalisador. E aí o que acontece? O hidrogênio entra em um carbono, o OH entra no outro. O OH ele vai entrar num carbono, então agora eu vou ter aqui não um etanol, mas um enol, porque eu tenho dupla ligação e um grupo álcool, que é o OH. Lembra, gente, que quando a gente tem um enol, a gente tem um processo de tautomeria. O que é tautomeria? Essa dupla ligação, às vezes ela sai daqui e vem para cá, e aí eu quebro esse hidrogênio e ele desce para cá, ó. Então, essa molécula vira essa, que vira essa, que vira essa, que vira essa, e assim por diante. A gente sempre vai ter a tautomeria, gente, em enóis, aldeídos e cetonas, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo de tautomeria de enol, aldeído. E aqui embaixo eu tenho uma tautomeria de enol, cetona. Então, aqui, ó, eu tenho o meu propino, tá bom? O hidrogênio entrando em uma molécula, o OH entrando na outra. Ó, o OH ele vai entrar onde? No carbono com menos hidrogênios, ó. Vai entrar preferencialmente no carbono do meio, sempre no do meio, no caso do propino. E aí eu tenho aqui, ó, eu tenho meu enol. Lembrando que ele é o que? Ele é instável. Então essa dupla ligação sai daqui, vem para cá para o oxigênio, quebra o H, ele vem para cá. E aí eu formo uma acetona, que ela é instável também, e ela volta a formar meu enol, que é instável, forma minha acetona, e aí eu fico num ciclo tautomérico aqui, tá bom? Bom, isso aqui era o principal dessa parte nova que a gente está vendo aqui, que é a adição em alcinos. Então, o que vai acontecer agora? Eu vou pedir para vocês fazerem para mim, tá bom, gente? Do exercício eu coloquei 22, mas é do 21 até o 25, da página 619. Aí tenta me entregar ele até o dia 8 de julho, tá bom? E aí, para a gente tirar as dúvidas, eu vou fazer esse primeiro exercício, que é o exercício 20. Porque o que acontece? Eu ia fazer o 20 e o 21, mas eles são exatamente iguais, eles são muito próximos, tá bom? Então, eu resolvendo o 20, já vai ficar mais claro para vocês resolverem os demais. Para ficar mais legalzinho, eu vou deixar isso aqui em tela cheia e vou resolver esse primeiro exercício, tá? Pegar a caneta.
Represente a forma estrutural do produto das reações de um mol de propino. Então, vamos desenhar o propino. Propino é H. Opa, olha eu fazendo bobeira aqui. Vou começar pela tripla, mais fácil. Só um minutinho, gente. Então, não sei o que está acontecendo com a caneta. C, tripla C, CH3, tá? Propino, ok? Bom, o que vai acontecer aqui com esse propino? Eu vou adicionar H2, H, H. O que a gente sabe que vai acontecer? Um H entra aqui, um H entra aqui. Beleza? Então, vou formar quem agora? Eu vou ter essa nova molécula aqui agora, ó. H2C, dupla, CH, CH3. Ah, adicionou uma nova halogenação. Ó, agora com 2 mols de hidrogênio. Então, de novo, entra um mol de hidrogênio em cada carbono. Tá bom? Basicamente, gente, esses exercícios estão aqui para a gente aprender a fazer adições sucessivas. Tá bom? Então, era isso. Eu vou terminar por aqui. A gente se vê de novo na semana que vem. Tá bom? Não esqueçam de fazer os exercícios para casa. Tá? Um abraço para vocês, gente. Até semana que vem. Tchau. Uhum.